Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso querido e amado Gabriel. Amém? Não se empolga não, tá? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, que não seja as minhas mãos, Senhor, nem a mão dos teus filhos, mas a tua mão sobre a vida do teu servo, Senhor, que vai trazer a tua preciosa palavra. Palavra, Senhor, que adentra aos nossos corações, que gera mudança, transformações, a qual nós necessitamos, Senhor. Por isso eu te peço que, conforme as bênçãos que a tua igreja for recebendo, Senhor, elas mesmo, Senhor, já pare sobre ele, abençoando o teu filho, abençoando o ministério, abençoando, Senhor, o seu caminho, Pai, pelo poder que há na tua palavra. Vem conduzir o teu filho através do teu Espírito Santo para falar com a tua igreja e nos alimentar através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. E a igreja aplaude ao Senhor. Glória a Deus, pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, amém. Pai do Senhor, irmãos, amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Hoje não é uma noite comum. Pode ser comum para nós, mas para o Senhor nada é comum. Eu tenho aprendido que tudo que para nós é pequeno, para Deus é grande. Tudo que para a gente parece ser pequeno, para o Senhor é grande. Eu vou até além, e todo lugar grande que Deus está é pequeno. Mas todo lugar pequeno que Deus está é grande. Não, isso é bíblico, não é só uma frase de efeito que eu estou falando, não. Porque Salomão, quando foi orar, quando inaugurou o templo, a Bíblia diz que no meio da oração ele falou: Senhor, Tu és tão grande, que nem o céu dos céus te cabe. Então o céu é um lugar imenso, só que pelo Senhor estar lá é pequeno. E nós somos pequenos, mas por ter a presença do Deus Espírito Santo, nós somos grandes no Senhor. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra. Nós vamos ler 2 textos bem rápido. Em Levítico, capítulo de número 23. Levítico 23, versículo de número 42. Versículo de número 42. Glória a Deus. Amém. Está aqui na televisão, na tela. Amém? Assim está escrita a palavra do Senhor. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Teu, volta por favor no 42. 7 dias habitareis em tendas. 7 dias habitareis em tendas. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11. A partir do versículo 9. Hebreus 11, a partir do versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas ou tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pode passar. Pode passar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas,
Mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Eu quero orar com você, se você puder, ore por mim também, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do teu altar. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te louvar, não só pela minha vida, mas pela vida dos meus irmãos que chegaram até aqui. Espírito Santo, nós declaramos sobre esse ambiente, no nome de Jesus, que todas as nossas expectativas estão no Senhor. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder. Que nessa noite o Senhor alinhe e deixe claro o que nós precisamos ouvir da Tua parte. Eu oro por cada ouvido, por cada olho, por cada coração. E no nome de Jesus, eu declaro efatá, que se abra, para que a Tua palavra entre, como diz a Tua palavra, até a divisão da alma e do espírito. Nos toca essa noite. Senhor, hoje falta poucos dias para acabar o ano, mas o meu pedido é para que o Senhor nos surpreenda essa noite. Glorifica o Teu nome, flua nesse lugar, abra os céus sobre nós nessa noite. E eu oro para que nenhum demônio que foi direcionado para roubar a Tua semente, a palavra, tenha sucesso na missão, e nós repreendemos no nome de Jesus. Libera anjos nessa noite, Senhor, anjos ministradores, como diz a Tua palavra, para exaltar o nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus. Deus abençoe, bispo, pastora. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor, pouco tempo atrás, nos entregou algumas palavras, algumas direções muito específicas. E eu quero compartilhar com você aqui essa noite. Talvez você não percebeu, mas grande parte do culto foi voltado para a eternidade, para o céu, para a vinda do Senhor. Inclusive o louvor-chave que abriu o caminho aqui essa noite falava sobre o Senhor vir, falava também sobre o nosso Senhor ser o Pai da eternidade. E não é à toa que o Senhor tenha trazido para nós esse tema acerca do céu. Quem almeja ir para o céu, diga amém. Só que há algumas mensagens muito poderosas acerca da nossa ida, acerca da eternidade. Abraão, ele é considerado o pai da fé pela vida que ele levou. Só que a vida de Abraão também nos ensina muita coisa. Nos textos que nós lemos, Deus, em um deles, fala acerca de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Acontecia por 7 dias, mas no 8º era o encerramento, onde eles celebravam. E dentro dessa festa, era muito simples a direção do Senhor para que o seu povo cumprisse, para que o seu povo
celebrasse essa festa. Durante a peregrinação no deserto e até mesmo depois que eles adentraram a terra prometida, isso era uma ordem, era um mandamento do Senhor, que o povo celebrasse na época exata do ano, em meados de setembro e outubro, que o povo celebrasse essa festa. Que festa era essa? A festa dos tabernáculos era muito simples. O povo, durante a peregrinação, eles viveram ou tiveram experiências muito gloriosas com o nosso Senhor. Seja provisão, seja milagre, seja o impossível, seja coisas extraordinárias, mas também Deus, repita comigo, Deus é o Deus do extraordinário. Mas Ele também é o Deus do ordinário. Deus é o Deus do ordinário. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que, quando foi instruir o seu povo, direcionou Moisés para que o povo construísse dentro das casas um parapeito, um corrimão, para que, caso houvesse uma possibilidade de queda, eles se segurassem. Então, Deus que faz as grandes coisas, o Deus do extraordinário, Ele também é o Deus do ordinário. E tendo em consideração que o Senhor é esse Deus, nessa festa, a direção do Senhor era clara. Eu quero que o meu povo pegue 7 dias, e no 8º finalize. E durante esses 7 dias eles construam tendas ou cabanas, e morem durante esses 7 dias, para que eles se lembrem da minha fidelidade durante a peregrinação no deserto. Só que, irmãos, vamos lá. O povo já tinha o hábito de habitar e morar em cabanas, em tendas. Conforme a nuvem se movia, eles se movimentavam. E o Espírito quer entregar uma chave para nós aqui. Vou abrir um parêntese para a gente pegar isso. Nesses dias o Senhor vai mover a nuvem. E não é para a gente se mover por se mover. Nós precisamos se mover por aquilo que Ele já moveu. O povo do deserto não se movia porque queria se mover, mas o movimento deles, a palavra movimento, se você for estudar, ela tem conexão e dá a ideia da gente seguir algo que já está em movimento. Deus não muda, amém? Mas Ele se move. E quando Ele se move, a gente precisa atender a esse movimento do Senhor, seja em algo extraordinário, seja em algo ordinário. Então Deus olhava para o povo e falava assim: eu quero que vocês se separem durante 7 dias. Mas o povo já morava, glória, o povo já morava em tendas. Então por que Deus vai mandar, pastor Eric, o povo fazer algo que ele já está acostumado a fazer? Ele explica, para que seja construído dentro deles um memorial. Um memorial. Que memorial é esse, Lobato? Um memorial que nós precisamos ter claro dentro de nós. Nós não somos daqui. Então, quando o Senhor fazia o povo sair das cabanas deles para construir outras cabanas, celebrar durante 7 dias, era porque Ele queria criar um memorial esse acerca daquilo que Deus fez durante a peregrinação no deserto. E quando eu olho para isso, eu fico constrangido. Aleluia. Eu fico constrangido por quê? Porque eu aprendo que tudo que eu faço do lado de fora me constrói do lado de dentro. Tudo que nós fazemos do lado de fora, seja extraordinário, bispo, ou seja ordinário, nos constrói. Por quê? Porque Deus, Ele antes de manifestar algo visível, Ele primeiro constrói algo invisível dentro da gente. Antes do Senhor manifestar algo glorioso do lado de fora, primeiro Ele vai nos construir do lado de dentro, para que quando Ele manifeste aquilo que Ele quer manifestar do lado de fora,
a gente tem a estrutura para suportar. E isso é conflitante, por quê? Porque Deus mandou o povo fazer algo que eles já estavam acostumados a fazer. Parece que não tem sentido. Só que o Espírito nos trouxe aqui essa noite para dizer: para você pode ser comum, para você pode ser simples, mas para mim é profundo e pode ser até eterno. As coisas que nós consideramos como comum e sem sentido, para o Senhor tem uma profundidade gloriosa que somente a gente entrando naquilo que Ele deseja fazer, a gente consegue contemplar. Tudo que nós fazemos do lado de fora nos constrói do lado de dentro. É bíblico? É bíblico. Deus, quando mandou Noé construir uma arca, Ele passou 100 anos construindo aquela arca. Só que, irmãos, traga a sua memória agora acerca das direções de algo que o Senhor já te mandou fazer. E quando você faz, por mais que seja do lado de fora, você recebe uma lição do lado de dentro. E é isso que o Senhor desejava fazer com o povo. Eu quero que você construa, eu quero que vocês construam tendas. Se lembre da peregrinação, porque vocês estão aqui, mas vocês não vão ficar para sempre aqui. Então eu preciso gerar dentro de vocês o senso de desapego. O Espírito me impulsiona a dizer para nós aqui essa noite: Jesus, que o Senhor está procurando nesses dias homens e mulheres que seguram tudo com mão leve. O Senhor está procurando por homens, jovens, mulheres que não se apegam. Porque quando o Senhor tem um homem ou uma mulher que não é apegado com as coisas que são palpáveis, são passageiras, o Senhor pode contar com esse homem, com essa mulher para cumprir o propósito dele. Abraão, me dá Isaac, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu saio. Abraão, eu não vou te pedir, mas eu desejo que você dê o dízimo de tudo que você tem. Senhor. Abraão, ele tinha um senso de desapego sobrenatural, como nós lemos aqui. Versículo 9 de Hebreus 11: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmãos, quando nós obedecemos uma ordem do Senhor, aquilo nos constrói. E por que nós precisamos ser construídos dentro desse senso de desapego? Porque eu ouso em dizer que o arrebatamento já começou do lado de dentro. Porque quando a trombeta tocar, Ele vai vir apenas buscar o corpo glorificado. Porque nós não somos daqui. Pátria significa lugar de origem. Ou, nesse contexto de Hebreus 11, casa do Pai. Então nós já estivemos no Pai, viemos para cumprir um propósito. Só que é dentro desse propósito que o Senhor quer nos construir. E nos construindo através da nossa obediência, vai facilitar a vontade dEle na nossa vida. Então, quando o Senhor mandava o povo: eu quero que vocês fiquem 7 dias morando em tendas e cabanas, porque vocês são peregrinos na terra. No Salmo 119, verso 18, o salmista diz assim: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus estatutos ou mandamentos. Esse clamor do salmista em pedir ao Senhor que Ele não esconda, para que Ele abra os olhos e veja as maravilhas da lei. Irmãos, a maravilha da lei de Deus, a expressão plena da palavra do Senhor, tem um nome.
é Jesus. Então, antes do peregrino dizer, eu sou peregrino, Senhor, abra, para que eu contemple a beleza do Senhor. Porque quando eu contemplar a beleza do Senhor, as coisas elas virão e passarão, mas aquilo que é eterno permanecerá dentro de mim. Então nós precisamos ter esse almejo pelas coisas que não passam, ou melhor, pelas coisas eternas. Só que tudo que eu faço do lado de fora me constrói do lado de dentro. E voltando para Noé, Noé passou 100 anos construindo, e eu aprendi há anos atrás que não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca, mas era cada batida, era cada madeira cortada, era cada ferro encaixado, era cada prego pregado. Deus estava construindo Noé para que ele tivesse estrutura, para que quando a porta fechasse do lado de fora, os gritos da humanidade sendo afogada pela água, pelas águas do dilúvio, não tivesse a possibilidade de fazer Noé desistir do propósito. Então eu não sei o que é que o Senhor tem te mandado fazer, seja ordinário, seja extraordinário. Entenda que o propósito do Senhor não é fazer com que você faça algo simplesmente para construir do lado de fora, mas é porque Ele quer te construir do lado de dentro para te dar estrutura para viver o propósito dEle. Versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram. Irmão, a palavra confessar significa dizer a mesma coisa. Então Abraão estava na terra, ele tinha a promessa da terra prometida, só que enquanto ele estava na terra, o coração de Abraão confessava a mesma coisa que o céu declarava. Enquanto ele caminhava, levantava altar, construía a tenda, ia e peregrinava na terra da promessa, o coração de Abraão não estava na terra, mas estava confessando que ele não era daquele lugar. Deus prometeu sim que daria a terra para Abraão. Deus disse que a descendência dele seria extraordinariamente grandiosíssima. Mas quando eu leio o versículo 13, que vendo-as de longe, irmão, uma vez eu vou trazer um exemplo muito claro para a gente pegar o que é ver de longe. Eu estava no meu quarto de madrugada e eu olhei para a janela, e eu vi no céu algumas estrelas. Estava nítido, estava claro. E nós sabemos que as estrelas, elas estão extremamente longe da gente. E eu fiquei contemplando a beleza da criação, e poucos dias depois eu fiz a mesma coisa, só que quando eu olhei para o céu, eu não vi estrela nenhuma, eu só vi nuvens, porque estava nublado. E o Espírito bradou dentro de mim, ele disse: filha, assim são as minhas promessas. Vai ter dias que nós vamos olhar para as promessas, mesmo estando longe delas, e vai estar claro, vai estar queimando. Só que vai ter dias que a gente vai acordar e vai estar tudo nublado. Só que é fácil o Senhor resolver o problema das nuvens que estão atrapalhando a visão. Basta somente um sopro do eterno, basta somente um movimento do Espírito para que as nuvens sejam
dissipadas e a visão fique clara novamente. Então não permita, irmãos, não permitam que as nuvens que sobem da terra tirem a convicção das promessas que o Senhor já liberou sobre a tua vida. É simples, é um soprar do Espírito para que tudo fique claro de novo diante dos meus e dos teus olhos. Ah, Jesus! Então o Senhor, quando está escrito que vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, uau, confessaram. Oh, quando nós contemplamos aquilo que o Senhor liberou, irmãos, Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele não foi na palavra, ele foi na fonte da palavra. Porque quando o Senhor libera uma palavra para nós, Ele não quer que nós venhamos ficar apenas na palavra, mas o desejo do Senhor é para que a gente vá na fonte que liberou aquela palavra. Porque quando nós apenas temos algo, quando apenas nós temos um copo de água, até pode matar a nossa sede, até é prazeroso, só que a fonte dessa água aqui é inesgotável. Então quando a Bíblia diz que eles vendo as promessas de longe, crendo e abraçando-as, confessaram. Eu acredito muito que Abraão entrou tão profundo na palavra e na fonte que é o Senhor, em obediência, em fé, que quando ele começou a contemplar a grandeza daquilo que Deus tinha, ele falou assim: até é grande aquilo que o Senhor vai fazer, mas aquilo que me espera, a cidade da qual o artifício construtor é Deus, aquilo que me espera é extraordinariamente maior do que aquilo que eu estou pisando com os meus pés hoje. Irmãos, repita comigo: o cumprimento da promessa não é a plenitude do propósito. O Senhor, Ele vai cumprir as promessas, Ele vai, só que o nosso alvo ainda é a eternidade. Ele vai cumprir todas as promessas, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, nem um pouco. Tudo que há em bom, tudo que há de bom em nós, não vem de nós, vem do Senhor. E quando eu tenho essa consciência, em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 7, eu não lembro o verso, diz que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Deus já colocou aquilo que nós almejamos ter dentro do nosso coração. Quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é como se fosse um tesouro que só é possível acessar. O reino de Deus, segundo Jesus, é como uma pedra preciosa, encontrada, a ponto de que um homem que tem tudo, ele larga tudo, vende tudo, para ficar com aquela preciosidade. E os grandes tesouros da terra não estão na superfície, estão na profundidade. O nosso problema é que a gente quer tudo de forma muito fácil e rápida. Só que foi falado muito sobre o tempo, o cronos aqui do nosso tempo, né? E sempre que o Senhor libera uma palavra, sempre que o Senhor libera uma palavra, e é bom, quem ama ouvir Deus falar aqui, diga amém. É maravilhoso quando o Senhor usa um vaso para falar conosco, é maravilhoso. Mas é muito melhor também ouvir Ele diretamente. Só que quando o Senhor usa alguém para falar com a gente acerca de algo que Ele vai fazer, ou quando Ele usa alguma expressão, quando o Espírito usa alguma expressão que faz soar como se esse algo já tivesse feito, você fala: como
como isso é possível, porque quando a gente sai por aquelas portas, a gente encara a nossa realidade e vê que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou hoje. Só que Deus, Ele está além do nosso tempo cronos, passado, presente e futuro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Deus não vai chegar em lugar nenhum, irmão. Ele já está lá. Deus não vai fazer, já está feito. Então por que eu não provei ainda? Porque o Senhor, Ele tem uma humildade que nos constrange a tal ponto. Em Êxodo 24, versículo 12, Deus se apresenta para Moisés. E Ele diz assim para Moisés: sobe a mim no monte. Sobe a mim no monte. Se Deus não vai chegar em lugar nenhum, significa que esse movimento com propósito tem como alvo o Senhor. Só que Moisés não está onde Deus quer que ele esteja. Então ele desce. Ele se rebaixa para falar com Moisés lá embaixo. Moisés, eu me rebaixei, estou falando com você, mas estou te esperando lá em cima. Aprende comigo. Quem tem problema para se rebaixar não é Deus, é eu e você. Quando a torre de Babel estava sendo construída, o pai olhou para o filho olhou para o pai, e olhou para o Espírito, e viu que aquilo que estava sendo construído não era bom. Ele disse: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Aí quando o Senhor olha para mim, para você e diz: desce um pouco. Ah, mas Senhor, sempre tem um mais. Mas o Senhor está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde. Oh, a palavra humildade tem conexão com a palavra humus, que tem a ver com a terra. Em outras palavras, se rebaixe, tenha contato com a terra. Porque a lógica do reino é diferente. Não é quando você sobe que você sobe, mas é quando você desce que Ele te eleva. Não é quando nós pensamos que somos fortes. Não, é quando nós somos fracos e reconhecemos que somos fracos. É aí que nós somos fortes. Então nós precisamos ter essa clareza e entender que tudo que eu faço do lado de fora me constrói do lado de dentro. Quando nós temos essa mentalidade, quando uma ordem for dada para nós, nós não vamos pensar em A ou em B que não está fazendo aquilo que poderia fazer. Mas quando nós temos a mentalidade que não é para os homens, mas é para o Senhor que fazemos, tudo fica mais leve. E é quando tudo fica mais leve que o Senhor nos prepara do lado de dentro. Só que quando nós temos essa mentalidade, que o que fazemos nos constrói, nós também precisamos entender que independente do lugar em que estamos, Abraão, a Bíblia diz que ele peregrinava na terra que Deus disse que iria dar para ele. Ele peregrinava naquela terra, pisava na terra, sentia a terra, via os frutos da terra. Só que quando ele entendeu que a plenitude daquilo que o Senhor tem não era o cumprimento da promessa, foi aí que Abraão passou a ser construído e se tornar quem ele foi, o pai da fé. No versículo 13 diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Irmãos, o que é que nós estamos confessando nesses dias? O que é que nós estamos confessando juntamente com a palavra que nós recebemos do Senhor? O que é que nós estamos esperando? Porque no verso 10 diz que eles esperavam uma cidade, do qual o artifício construtor é Deus. Olha o contraste. Abraão está na terra que Deus disse, a cidade que Deus prometeu para ele, mas ele não estava esperando aquela cidade, ele estava esperando outra, que
que é superior, que é melhor. Uma pátria melhor. E pátria significa casa, lugar de origem. E nesse caso aqui, melhor pátria, casa do Pai. Se tudo que eu faço me constrói, se eu não sou daqui, se a minha origem não é aqui, então o meu alvo não pode ser aqui. Porque quando eu declaro que o meu alvo é aqui, talvez eu não desfrute a profundidade da eternidade preparada para nós. Só que o Senhor está neste final de 2025. Ele preparou essa noite para trazer a consciência de que mais poderoso do que Ele te dar algo é você ter Ele. Porque quando eu tenho o Senhor, as coisas é simplesmente um detalhe. Só que a nossa mentalidade influenciada pelas coisas que nos cercam, pastor Eric, pelas coisas que nos rodeiam, nós estamos sempre procurando um lugar, até mesmo inconscientemente, que talvez nos dê alguma visibilidade, nos dê algum retorno, nos dê alguma recompensa. Só que quando eu entendo que a minha maior recompensa, ou melhor, quando eu entendo que eu não mereço recompensa, nós não merecemos recompensa. Porque se tudo acabasse na cruz, porque se tudo já estivesse feito na cruz por nós, já estaria de bom tamanho. Ah, irmãos, por quê? Por que nós temos essa mentalidade? Porque há uma natureza caída dentro de nós. Só que maior e mais poderosa do que esta natureza é o que Paulo declarou: o que? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. O que falta para nós, o que falta em mim, o que falta em nós é entender que tudo que nós precisamos nós já temos. Irmãos, não é mais tempo da gente buscar por algo que já veio. Não é mais tempo de pedir para o Senhor derramar. Ele já derramou o Espírito. Não é mais tempo da gente buscar por algo novo, mas é tempo da gente dar uma resposta. É tempo da gente se mover por aquilo que Ele já moveu. É tempo da gente entrar naquilo que Ele já abriu. Tetelestai, está consumado, o véu se rasgou, o caminho está aberto, a gente precisa entrar. Então, nós precisamos aprender. Gideão, quando ele recebeu uma estratégia do Senhor para malhar o trigo no lagar. O trigo é pequeno, melhor, o lagar é pequeno. Só que quem via o lugar certo de malhar o trigo e via Gideão malhando o trigo no lagar, olhava para esse homem e falava: esse homem está doido. Esse homem não está entendendo, ele não está são. Por quê? Porque para muitos de nós o que nos move não é um lugar pequeno, é um lugar grande. Tudo que é grande chama a atenção, na lógica da terra. Porque o nosso Salvador, Ele não começou a sua vida terrena num lugar extremamente grande. Ele começou no ventre de uma virgem. O nosso Salvador começou a sua história na terra como homem, no ventre de uma mulher. Então nós precisamos entender, o Senhor me manda liberar essa palavra, que todo lugar pequeno te prepara para um lugar grande. Todo lugar pequeno
te prepara para um lugar grande. Talvez o lugar que você esteja, aos seus olhos é raso, mas o Senhor está dizendo para nós aqui essa noite: enxergue esse lugar com a minha ótica. Porque quando você enxergar esse lugar com a minha ótica, você vai ver que esse lugar não é raso, ele é profundo. O Senhor está dizendo para nós aqui essa noite: eu quero te construir do lado de dentro. Só que sempre que algo for construído novo, porque essa festa dos tabernáculos acabava no 8º dia, e 8 fala de recomeço, e recomeçar dói, recomeçar é trabalhoso. Só que o Senhor, quando Ele recomeça, é diferente de tudo que você já viu até aqui. Então o Senhor está dizendo: se você me obedecer, entender que o que você faz hoje está te construindo, entender que o seu senso não tem que ser de apego, mas desapego, entender que eu estou te preparando não para um culto, não para algumas horas, mas para uma eternidade, entender que o que eu tenho não é o cumprimento da promessa, mas é uma eternidade, para que vocês me conheçam, para que vocês acessem a profundidade do meu ser, entender que tudo que eu tenho aqui na terra é simplesmente a ponta do iceberg. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender melhor o que Jesus disse e o que o Senhor nos disse em Isaías 48, 18 e 19, quando Ele diz assim, 43, 18 e 19, quando Ele toma Isaías, Ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova. O Senhor nos disse isso há pouco tempo. Irmãos, repita comigo: muitas coisas. Quando o Senhor olha para Isaías e diz: Isaías, anuncia para o meu povo que não é para ele se lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Eu vou fazer uma. O Senhor está dizendo para nós: o meu singular é maior do que o teu plural. Quando eu te der uma ordem, você pode apresentar milhares de desculpas, mas quando eu te apresentar o meu singular, a minha coisa nova, não vai se comparar com nada. Você pode ter vivido, você pode ter visto, mas aquilo que eu tenho preparado, uma coisa minha é maior do que todas as coisas que vocês já viveram até aqui, diz o Senhor. Se coloque de pé. Show. Ei, Jesus. Aleluia. Permita que o Espírito regue essa semente no teu coração. Soria, rema, so. Ei. Permita que o Espírito regue a semente que foi plantada no teu coração aqui essa noite. O Senhor está nos construindo nesses dias. Porque aquilo que Ele vai fazer, porque aquilo que Ele vai promover, se a gente não tiver estrutura, a gente vai simplesmente ouvir falar, a gente não vai provar. Só que tudo que o Senhor faz é com o propósito de fazer a gente desfrutar daquilo que Ele faz. Quando Deus fez o jardim, Ele colocou um homem para desfrutar. Então nós precisamos ter esse pensamento claro. Tudo que fazemos não é para o homem, é para o Senhor. Tudo que fazemos nos constrói, seja bom ou seja ruim, nos constrói. Só que eu tenho uma boa notícia: nada do que é construído, nada do que é edificado, nada do que é levantado tem como propósito ficar vazio. Tudo que é construído tem como propósito ser preenchido, ser cheio. Então quanto mais você faz, mais você é construído. Quanto mais você é construído, mais estrutura você tem.
Quanto mais estrutura você tem, mais você vai receber do Senhor. Quanto mais você receber do Senhor, mais vidas serão tocadas pela glória do Espírito Santo dentro de você. Então, o Senhor vai cumprir as promessas, Ele vai. Só que o nosso alvo ainda é o céu. O nosso alvo ainda é o céu. O Deus do extraordinário é o Deus do ordinário. O Deus do púlpito é o Deus da pia. Emar. O Deus do púlpito é o Deus do banheiro. É o Deus que te vê quando ninguém vê. É o Deus que contempla a profundidade do nosso ser quando ninguém contempla. É o Deus que te vê quando você quer pecar, quando você quer abrir mão de tudo. É o Deus que contempla as tuas fraquezas. E Ele te disse: eu sei quem você é, mas ainda assim eu te amo e eu te quero, e eu conto com você para cumprir o meu propósito. Eu quero orar com você aqui essa noite. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade. Senhor, eu te agradeço por nos fazer olhar para dentro aqui essa noite. Senhor, nos dá graça para viver a plenitude daquilo que o Senhor deseja. Eu oro para que a tua voz fique clara dentro de nós. Eu oro para que nós venhamos ter esse senso de desapego que Abraão tinha, que os heróis da fé tinham. Senhor, nos dá graça. Eu lhe peço, Senhor, ajuda os meus irmãos. Eu sei que nós estamos aqui na terra, mas coloque o nosso coração na eternidade. Nos dá graça para viver, Senhor. Como o salmista, não escondas de mim os teus mandamentos, abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Pois tem selo em meu peito que clama só Senhor, por você. nos dá essa graça. Eu clamo só Traga um renovo por você. nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, nos nossos pés. Sou como um homem peregrino em Que o nosso terra alvo seja o distante. céu. Alcance, Senhor, ou melhor, aqueça Como um homem que tem tudo, mas espera o nosso por coração pelas coisas eternas. Eu sou Senhor, nos ajuda. só teu. Glorifica o teu nome. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros. Quantos me escutam, quantos me ouvem, diga amém. Irmãos, há alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Todos estão indo rumo à eternidade. Diga a glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Aplauda Jesus. Bispo, muito obrigado.